Continuando na sequência de resoluções, vamos a essa segunda equação, essa segunda questão, que pede qual o valor da soma dos logaritmos. É interessante porque, de imediato, quando se fala em soma de logaritmos, a gente lembra automaticamente das propriedades que temos a serem aplicadas de logaritmos. E eu lembro bastante que, quanto a logaritmos, a propriedade associada seria de produtos entre os termos. Sendo assim, vamos lembrar o seguinte, que, de cara, log de A mais log de B é exatamente igual ao log de A vezes B. Essa é a propriedade básica de logaritmo, sem querer nos aprofundar aqui para prová-la, certo? De forma óbvia, se eu tiver log de A mais log de B mais infinitos logs mais o log de C, eu terei, obviamente, como resultado, log de A vezes B vezes os infinitos valores vezes C. Lembrando que, na equação superior da questão, nós temos todas as bases iguais. Assim como a propriedade, aqui está implícito que é log de 10, na minha demonstração de propriedades. Sendo assim, fica óbvio chegar ao resultado de que a soma de tudo isso é exatamente igual ao log do produto, né, dos logaritmandos. Sendo assim, todo esse resultado corresponde ao log de 1/2 vezes 2/3 vezes 3/4 vezes 9/10. Agora, interessante. Vejam a frequência com a qual os termos são distribuídos nesse produtório. Observem que 1/2, o 2, está se repetindo no numerador do termo seguinte, assim como o 3, provavelmente o 4, o 9, por sua vez, esteve sendo repetido aqui, e assim seguiria sucessivamente. 9/10 é o limite, né, dessa distribuição. Pensemos então que eu não preciso distribuir todos os termos para entender que, sendo uma sequência, eu posso ter 2 cancelado com 2, porque na multiplicação 2 dividido por 2 é 1, 3 com 3, 4 com 4 aqui, né? O 9 com 9, e assim, vejamos, no final teremos, depois de todos os termos cancelados, teremos log de 1/10. Lembrando mais fortemente que estamos na base 10, isso implica que 10 elevado a 1x vai ser igual a 1, perdoe-me, isso mesmo, 10 elevado a 1x é igual a 1/10. Estou fazendo passo a passo para ficar interessante a demonstração e bastante detalhada. Provavelmente isso aqui deveria ter sido feito mentalmente, tá? Bastante fácil, porque implica um conhecimento básico de simplificações matemáticas, né? Propriedades de soma e produto, produtórios de termos. Uma vez elucidado isso, aqui de imediato já se chegaria à resposta. Aqui, por simplificação, eu tenho que o expoente x vai ser igual a menos 1 e, logicamente, a letra A. Lá no vídeo anterior, eu não tive o escrutínio de colocar x maior que log neperiano de 5/3. Tá? A próxima é para qual valor o parâmetro real k, né,
na equação ao lado, representa a equação de uma circunferência real não degenerada. Né? Bastante interessante, porque aqui a gente migra um pouco para a geometria sem necessariamente ter que demonstrá-la. Mas a gente de imediato pode lembrar como é a equação da circunferência. Né? A equação da circunferência tem essa forma básica aqui: x menos x0 elevado ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado igual ao raio, esse aqui é um R, mas eu vou colocar mais legível, R ao quadrado. Isso é importante, tá? Essa equação, né, ela tem então uma forma que me implica ter que reorganizar os termos aqui de forma a ter a equação mais apresentável. Vamos lá. Eu tenho então x, deixa eu copiar tudo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y mais k igual a zero. Vamos completar quadrados, que eu acho que é interessante aqui para a gente entender onde está o centro, coisas assim, para treinar um pouco. Sendo assim, eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4, eu complemento quadrado, subtrai menos 4. E eu tenho também do y quadrado mais 2y. Eu sei que eu vou completar o quadrado aqui, y quadrado mais 2y menos 1, certo? Porque aqui o segundo termo vai ser 2 vezes y vezes 1. E esse segundo termo aqui vai ser menos 2 vezes x vezes 2. Vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Interessante, né? Atenção ao sinal negativo aqui e aqui ao sinal positivo. Vai ser importante para a gente entender como essa equação se reduz. E aqui, mais 1, menos 1 mais 1, mais k, igual a zero. Vou diminuir a ocupação de toda essa demonstração aqui no espaço. E continuar. Vamos diminuir um pouco essa ponta. Vamos lá, continuando, eu tenho que toda essa equação se reduz a x menos 2 elevado ao quadrado mais y aqui no caso tinha que ser mais 1 e aqui menos 1, mas também não importa, né? Aí ficaria y mais 1 elevado ao quadrado. E o que me sobra? Olha, aqui o menos 4 e aqui o menos 1, que seria menos 5. Né? Eu tenho então menos 5 mais k. Concordam comigo? Igual a zero. O que acontece? Todo esse termo aqui, eu vou passar para o segundo membro. E assim a minha equação x menos 2 elevado ao quadrado mais y mais 1 elevado ao quadrado. Eu tenho bastante claro aqui os centros. O centro da circunferência, que é a coordenada 2 e menos 1, tá? Observando só por curiosidade, vou botar aqui centro 2 menos 1, observando a fórmula geral, que eu já destaquei aqui, ó, tá? Bastante atenção. E agora eu vou me preocupar com o quê? Passando esses valores de k, k passa a ser negativo, né? Passa negativo, é isso, Clóvis? Fica 5 menos k.
Esse valor aqui, para não ser uma circunferência degenerada, ou seja, para que ela não perca a medida de raio, para que o seu raio não se anule, ela tem que ser um valor maior que zero, concorda? Sendo assim, eu vou ter 5 menos k maior que zero, menos k deve ser maior que menos 5. Sinais negativos, multiplicamos por menos 1 e alteremos a direção da desigualdade. Então, por consequência, meu valor de k vai ter que ser sempre menor que 5 para que a minha equação a minha equação represente de fato uma circunferência e essa tal não seja degenerada.